Mas eu sinto que a classe dominante, e aí é totalmente política, de ministros, do jurídico, parece que tá caminhando junto a isso. Eu acho uma preocupação muito grande, porque assim, se eles se juntarem mesmo, para uma China é um passo, que é uma certa calar de maneira muito mais efetiva do que a gente vê hoje, que ainda é velado, ainda são exemplinhos, ainda é quem pisa um pouquinho fora da linha. Mas me preocupa os caminhos que a gente pode tomar, porque assim, concordo que muitas pessoas em outros países que estão vivendo situações mais ditadura clássicas não achavam que seria possível chegar a esse ponto. E agora, de repente, estão se vendo mergulhados. Te preocupa o caminho que a gente está indo ou não? Sem dúvida. A sua preocupação e a minha são absolutamente legítimas. Agora, eu sempre respondo quando as pessoas me perguntam, você citou o exemplo da China, e poderia ser uma pergunta assim, o Brasil vai virar China? Em geral, o Brasil vai virar Venezuela, mas às vezes pergunto, o Brasil vai virar Cuba, o Brasil vai virar Nicarágua, o Brasil vai virar Argentina, etc. E eu tenho uma resposta para isso, é que o Brasil vai continuar sendo o Brasil e que isso já é grave o suficiente. A gente vai continuar sendo essa república do escambo, em que você tem um sistema, no sentido muito específico, eu conceituo, né? De um conjunto de lideranças que faz escambos entre si para manter os seus privilégios ou turbiná-los e, eventualmente, para prejudicar os seus desafetos, também se mantendo sempre no poder, né? Então, isso acontece no Brasil. E como você teve a descoberta de uma série de crimes que essas lideranças cometeram durante anos, você teve um processo que ele é praticamente, porque você tem questões técnicas, eu falei do afrouxamento, mas você vê em alguns casos, praticamente, é como se o norte fosse a legalização de determinados crimes. Sim. E com a legalização de determinados crimes, começa a haver a legalização da censura, porque você já não pode falar sobre aquilo que aconteceu, né? Porque todo mundo acaba, de certa forma, inocentado, entre aspas, né? Que não é exatamente o que aconteceu. Arranjam filigranas, houve uma informalidade e tal, e aí você gera uma impunidade geral e restrita para todo mundo. O caso da Odebrecht é um negócio bárbaro, ele tem que gerar aí livros históricos, porque você anular as provas contra todo mundo do departamento de propina, porque uma parcelinha muito pequena dos arquivos digitais teriam sido carregados por uma sacola de supermercado, de acordo com o que disse alguém numa mensagem roubada. Isso é o fim da picada, né? Eu estava até botando assim, bota seu celular assim numa sacola de supermercado, né? Ele não é um pó que escoa pelo furo, não vai cair um arquivo digital. Então, você precisa pesar eventual informalidade dentro de uma investigação, mas a gravidade do conteúdo, realmente houve uma deterioração. Eu já acho absurdo você anular o arquivo digital que estava na sacola. Agora é mais absurdo ainda você dizer assim, teve um arquivo digital numa sacola, então vamos anular todos os arquivos. Vamos fingir que durante anos e anos, 77 executivos que fizeram acordo de colaboração premiado homologado pelo Supremo. Que pagaram. Não pagaram suborno para agentes públicos, políticos, etc. e tal, porque um pendrive, né, por falar aqui da maneira mais caricata, foi carregado numa sacola de supermercado. É uma coisa assim, mas às vezes esse tipo de informação fica lá no cantinho e ninguém pega. As pessoas começam a repetir que houve abuso, houve ilegalidade, houve isso, fulano é demoníaco, fulano é um criminoso que tem de ser preso. Tá, mas qual é a premissa? O que aconteceu no caso específico? E vamos falar sobre o escândalo de corrupção, de lavagem de dinheiro? Porque você tem uma tática dos réus, dos alvos de operação de corrupção. E você fala sobre os juízes e sobre os investigadores. Uma tática diversionista. Você fala, população, em vez de olhar para cá, eu não tenho como defender isso aqui. O cara não tem como defender. O cara recebeu aquilo, o cara frequentou, você tem todos os elementos de que ele estava lá, recebeu aquela mordomia dos empreiteiros, do petrolão, mas quantos empregos foram destruídos? Olha para cá. Mas quantos? Mas você cria um outro foco de debate. Então, assim, a partir do momento que você começa a ficar todo cheio de amarras para dizer tudo sobre a sujeira que aconteceu, você já está numa autocensura. E se você diz algo a mais, que cruza uma linha e tal, você é processado, você é censurado. E às vezes
não é nem pelo processo, é o que você está falando. É de uma pessoa que se sente ofendida com uma publicação e aí aciona o seu advogado que entra na justiça, etc. Não, é o Supremo Tribunal Federal que vai e derruba. Aham. E aí você tem um sistema absolutamente disfuncional e autoritário. E a gente está vivendo isso. Eu não sou parte de uma tribo que faz esse discurso de nós contra eles e aponta que todas as decisões do Supremo, ou do Moraes, ou do Barroso, etc., são decisões abusivas, autoritárias. Tem que analisar caso a caso. Mas que há, óbvio que há, e apontei um monte, inclusive contra bolsonaristas. E